Vamos falar aí nesse vídeo a respeito do sistema de numeração decimal, também conhecido como sistema indo-arábico. Bom, como eu já falei anteriormente, o sistema de numeração decimal ele é chamado aí de sistema de numeração indo-arábico. É o sistema de numeração que nós usamos, um dos principais aí que nós usamos, e os algarismos indo-arábicos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que dependendo da posição desse algarismo, ele representa um valor diferente. Por isso nós falamos que os algarismos têm valores posicionais. Um exemplo para que vocês entendam isso. Os números 24 e 42, eles possuem os mesmos algarismos, que são aí no caso o 2 e o 4, porém com valores posicionais diferentes em cada um. Então, no primeiro número, o 2, ele representa 2 dezenas, ou seja, 20, e o 4 representa 4 unidades. No segundo número, o 4 representa 4 dezenas, ou seja, o 40, e o 2 representa, então, aí 2 unidades. Bastou inverter a posição dos algarismos, que eu também tive uma mudança aí no valor posicional deles. Bom, aqui tem a representação em 6 ábacos. O ábaco foi um instrumento muito utilizado no passado para que se realizassem cálculos de uma forma facilitada. E aqui eu fiz a representação desses 6 exemplos com ábacos de forma mais simples. Então, quando eu tenho uma quantidade determinada aí de continhas, eu escrevo o número abaixo aí da casa decimal e depois então eu realizo a leitura. Então, o primeiro exemplo aqui eu tenho 2 contas na casa decimal da centena, depois 4 contas na dezena e 5 nas unidades, ou seja, eu leio esse número 245. No segundo exemplo, na casa decimal aí das centenas, eu tenho 4 contas, da dezena nenhuma conta e da unidade 6 contas. Onde eu não tenho nenhuma continha aqui, eu considero como sendo o número 0. Então, eu tive aqui 406. E assim sucessivamente eu fiz em todos os exemplos. Notem que aqui, ó, nesse exemplo do 46, na centena eu não tinha nenhuma conta, então 0. E no último exemplo aqui, do 190, na casinha da unidade não tinha nenhuma conta, também ficou considerado como sendo 0. Nesse exemplo, eu representei também um ábaco, só que agora eu tenho a unidade de milhar com 2 contas, a centena com 4 contas, a dezena com 1 conta e a unidade com 7 contas. Então, eu leio esse número como 2.417. Bom, nesse quadro abaixo aí eu tenho a representação de algumas ordens e classes, como elas são organizadas, e basta que você, quando for localizar um número, sempre comece a localização da direita para a esquerda, ou seja, da unidade em diante. Então, eu tenho aí a representação, primeiramente, do número 356. Eu localizei o número 6 aqui nas unidades, o 5 nas dezenas e o 3 nas centenas. Por esse motivo, eu leio aqui 356. No próximo exemplo, eu tenho aí o 9.536, notem que o 9 ele já foi localizado aí na casa decimal aqui de quarta ordem, na unidade de milhar. Depois eu tenho 18.956, já que localizei o número 1 na dezena de milhar. 286.541, o 2 aqui já foi localizado na centena de milhar, lembrando que eu sempre localizo o número da unidade para as outras classes aqui. E o último número, 5.964.397, já utilizei aqui a casa decimal da unidade de milhão.